Olá, pessoal! Olá, Homo sapiens! Aqui é a professora Raquel, do canal Ensinando Ciências. Vamos conversar? Pensar devagar? Essa semana refleti bastante, parei para pensar bastante sobre o futuro e algumas previsões. Gosto bastante do seriado da Netflix, o Black Mirror, e qualquer outras coisas futuristas. Eu tenho bastante afinidade. Então, resolvi conversar um pouquinho sobre algumas coisas que estão passando na minha cabeça. E daí fui fazer algumas pesquisas também para conseguir ter uma argumentação com vocês com relação a isso. Então, a primeira coisa que eu fui pesquisar é o que significa previsão. Previsão é uma antevisão, ou seja, uma visão anterior ao que está acontecendo. Como se você conseguisse, colocar um foco acima ou além e observar o que vai acontecer daqui 10, 5, 20 minutos ou daqui 10 anos. E eu me deparei com algumas informações relacionadas à ONU e busquei essas informações no site da ONU, que é com relação à quantidade de pessoas, seres humanos Homo sapiens, que estão presentes dentro do planeta Terra. Por enquanto ainda estamos por aqui, e nos mantemos por aqui. Talvez mais para frente tenhamos que contabilizar, no planeta Terra, no planeta tal, Há grandes chances disso acontecer. Então, hoje, aproximadamente, somos em torno de 7,6 bilhões de pessoas, No planeta Terra é bastante Homo sapiens espalhado por todo esse planeta, esse pontinho azul. E a previsão é que daqui 10 anos, em 2030, nós sejamos 8,6 bilhões de pessoas. Então, é praticamente 1 bilhão de pessoas a mais em 10 anos. Nossa, eu não sei. Eu acho que eu sei escrever esse número se eu colocar no papel, mas eu não consigo nem visualizar ele agora, Porque é um número extremamente grande. E daí a gente começa a pensar em algumas coisas do nosso dia a dia, da nossa rotina, das nossas aulas de ciências, do nosso ensinar ciências que está presente no cotidiano, no nosso cotidiano, no cotidiano dos nossos alunos, das pessoas como um todo. E eu não vou vir aqui falar de tecnologia, porque eu acho que tecnologia é um caminho sem fim, nós não vamos conseguir nos livrarmos da tecnologia ou achar que daqui 10 anos não vamos mais ter tecnologias. Eu acho que nós vamos estar tomados de tecnologias das mais diversas formas. Então, não vou fazer previsão com relação à tecnologia, até porque não é uma coisa que eu tenho um domínio muito grande. Mas vou fazer previsões ou colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês com relação a algumas coisas que são do meu interesse. Uma delas é algo que já é um pouco real no nosso mundo, mas não é cotidiano. Então, é possível de ser feito, mas não ocorre com frequência, que é a questão de mapas genéticos. Que nem mapa astral, acho que anteriormente eram feitos, Até hoje são feitos, mas eu imagino que em 10 anos nós não vamos mais precisar fazer teste do pezinho, por exemplo, nas crianças ou nos bebês quando nascem. E já logo após o nascimento, ou antes mesmo do nascimento, porque isso é possível, vai ser feito um mapa genético dessa criança. E aqui eu não estou discutindo se isso é bom ou se é ruim. Eu estou discutindo que provavelmente há uma grande probabilidade de nós prevermos se esse ser humano, se esse Homo sapiens que está a vir, nesse planeta Terra ou em outros planetas que nós estejamos vivendo, se ele vai ter doenças, genéticas já determinadas, o tipo sanguíneo, que já é possível de prever, mas também vai estar presente, se vai ser uma pessoa alta, magra. Todos os determinantes genéticos provavelmente já vão ser possíveis de prever. E olha só,
Quando eu digo que eu vou ter toda a informação genética de uma pessoa, de alguma maneira isso pode interferir na forma como ela vai ser durante seu percurso de vida, ou da forma como ela não vai ser, inclusive com a possibilidade de que aquelas pessoas que estão gerando, né, aquele novo ser vivo, decidam por algum fator, em função desse mapa genético, que esse ser vivo não vai ter direito à vida. Então é algo que vai ser extremamente importante, que talvez vai estar nas nossas rodas de discussões nos próximos 5 anos, 10 anos. E eu não estou discutindo ética, estou discutindo tecnologia genética que existe hoje e provavelmente vai estar ao alcance, vai ser mais barata, vai ser mais acessível, para que então nós consigamos prever isso com relação às nossas crianças. Talvez vai ser até obrigatório em função de previsões de gastos públicos com o sistema de saúde, né? Então, coisas assim muito... Dá para imaginar muitas coisas com relação a isso. Eu não estou mais uma vez aqui dizendo se é bom ou se é ruim. Só estou dizendo que são conhecimentos científicos que já existem e que provavelmente serão colocados em práticas e se terão um custo muito baixo no futuro. Com relação ao nosso deslocamento, isso é um grande sonho meu. Eu gosto de viajar, adoro viajar, mas eu tenho pavor de ficar no trânsito. Eu tenho muita ansiedade com relação ao trânsito. Não na forma como eu dirijo, mas principalmente na forma como as outras pessoas dirigem. Então eu acho que o nosso deslocamento também vai ser uma coisa que vai se alterar muito daqui a 10 anos. Provavelmente nós não vamos entrar num carro, isso já tem, né, também tecnologia de carros autônomos, então que você entra, diz o seu caminho e o carro vai. E eu vou além, eu acho que talvez a gente nem vá mais se deslocar, ou vá se deslocar em carros, mas muito pouco. Mas nós vamos ter outros meios de locomoção que provavelmente sejam mais rápidos, que não vai precisar de alguém pilotando, né, ou com atenção, e que você consiga então fazer deslocamentos fáceis. Eu sei que isso parece estranho, mas é uma coisa que eu tenho muita vontade de que se torne real. Por exemplo, eu estou aqui no interior, numa cidade de 20 mil habitantes e preciso ir para o Rio de Janeiro, preciso ir para São Paulo, né? Eu entro nesse equipamento, que eu não tenho a menor ideia como vai se chamar, dou o comando, em 2 horas eu tô lá. Nossa, seria muito interessante. É óbvio que vai ter que problemas de acesso, né? Nem todo mundo vai poder, provavelmente, ter, né, esses equipamentos. Mas, de alguma maneira, essa tecnologia me deixa... Imaginar que vai ser possível essa tecnologia me deixa bastante satisfeita. Outra questão, ou outra previsão minha, é que eu particularmente acho que nós não vamos ter dinheiro, papel, né? Dinheiro objeto. Nós vamos ter um dinheiro virtual que vai circular. Talvez seja até inclusive uma moeda mundial que vai circular em todos os países e em todo o planeta. Ou se não tivermos uma moeda mundial, ou mesmo que tenhamos uma moeda mundial, talvez tenhamos também moedas específicas de cada país como nós temos, mas uma grande moeda mundial. Eu consigo imaginar esse tipo de coisa em até menos do que 10 anos. Eu sou otimista com relação às previsões, né? Eu acho que a gente tem que ser otimista, né? Senão também a gente vai estar aqui pra quê? Né? Só pra ficar reclamando? Não dá. Agora, 2 questões extremamente importantes que vão ser pauta, que eu acredito que vão ser pauta de discussão nos próximos 10 anos e que vão ser alteradas e modificadas. Uma questão é o lixo e como funciona esse nosso descarte de lixo. E aqui eu não tô nem falando em coleta seletiva, em reciclagem, não. Eu tô falando em responsabilidade na produção do lixo. Por exemplo, hoje quando você vai ao mercado, você compra algo no mercado que geralmente vem em plástico. Plástico é um material que não se decompõe e muitas vezes não é reciclado, ou isopor, que é algo muito pior ainda. Então,
Esse plástico a empresa produziu, colocou seu produto lá dentro e ela nunca mais olha para esse plástico, não é responsabilidade dela. Você vai no mercado, no supermercado, ou compra pela internet, que agora está sendo uma coisa mais comum, e isso vem até a sua casa, você tira as embalagens, coloca preferencialmente, eu espero que você faça isso, no lixo, né, na cestinha de lixo reciclável. Daí, 2, 3 vezes por semana, o caminhão do lixo do seu município passa, né, na frente da sua residência, pega essa sacolinha cheia de coisas de embalagens que vieram os produtos que você comprou e vai embora. Você nunca mais olha para essas embalagens que você usou. E eu acho e tenho grande certeza que provavelmente isso não vai mais acontecer dessa forma. Porque ou nós vamos ter que pagar, daí você vai dizer, mas eu já pago coleta de lixo. Sim, você paga para fazer essa retirada, né? Mas e o que é feito dali adiante? Não é mais sua responsabilidade. Hoje você se abstém dessa responsabilidade. A empresa que produziu o produto com aquele monte de embalagem se abstém da sua responsabilidade. E eu imagino que em 10 anos não vai mais ser possível se abster das responsabilidades. A empresa que produziu aquela embalagem vai ter que, de alguma maneira, então, ou fazer uma coleta reversa, né, recebendo essas embalagens de volta, ou você, como comprador, vai ter que se responsabilizar. E aquilo simplesmente você não vai mais poder fechar os olhos, fazer de conta que não existe e deixar que o caminhão do lixo leve embora. Porque com a quantidade de habitantes que nós vamos ter e com o consumo que nós vamos ter, isso não vai provavelmente ser muito mais possível. Então, eu imagino que essa vai ser uma das grandes discussões com relação a lixo daqui para frente. De hoje até 10 anos para frente. Porque, por exemplo, hoje, se nós pensarmos as máscaras, tem gente que optou em não usar máscaras de pano, que optou em usar máscaras descartáveis, que tem na sua disponibilidade máscaras descartáveis, pessoas normais lá na sua rotina do dia a dia. Aonde vão parar essas máscaras? No lixo. Quem se responsabiliza por esse lixo? Né? Específico, por exemplo, das máscaras. E aí eu falo dos outros lixos também. Porque tem materiais, tem mistura de materiais que vão se decompor facilmente, né, na natureza. Mas a grande maioria dos produtos que nós compramos para nossa rotina diária do nosso dia a dia tem materiais que não se decompõem. E isso vai para o meio ambiente. E nós sabemos que não existe jogar fora. Que isso vai, de alguma maneira, retornar para nós, né? Em função de doenças que nós podemos, então, né, ser acometidos, em função de qualidade da água, em função de qualidade do ar, né, que nós utilizamos no nosso processo de sobrevivência e de respiração. Então, tem grandes questões com relação ao lixo. E quem está ainda só discutindo reciclagem e coleta seletiva está muito atrasado, porque nós vamos ter que começar a pensar numa economia circular, sim, em que o produto sai da indústria, da empresa que o produziu, vai chegar no consumidor e os seus resíduos vão ter que voltar. Ah, nós vamos pagar mais caro por isso? Provavelmente. Mas alguma coisa vai ter que ser feito para esse círculo se fechar. Não dá como esse círculo chegar até aqui e vai fora. Eu não vi mais, a empresa não viu mais, ninguém viu mais. É muito fácil fazer isso, mas não vai ser possível fazer isso infinitamente. Até agora estamos conseguindo, mas eu imagino que não por muito tempo. Outra questão que eu acho que também vai ser fonte de muitas discussões entre 2020 a 2030 é a questão da água. E aqui eu não estou nem falando em quantidade de água, em acesso de água, mas estou falando, por exemplo, em coletas de água. Hoje, muitas pessoas têm cisternas, têm sistemas de armazenamento de água que coletam água da chuva. Essa água da chuva fica ali retida por um tempo e ela demora para chegar no ambiente. Então, com a chuva, ela chegaria já naquele ambiente, naquele momento, e ela fica retida.
eu posso, como ser humano, fazer isso, controlar isso? Você vai me dizer, não tem como controlar quantas pessoas fazem coleta da água da chuva. Ok, mas se todo mundo resolver fazer coleta da água da chuva, o que vai acontecer? Nós não vamos ter água infiltrando na parte superficial do solo e depois posteriormente nas outras partes. E daí essa água da chuva, ela normalmente vai ser utilizada para fazer limpeza, para fazer outras coisas. Então, vai ser inserido substâncias nela, ou mistura de substâncias nessa água, que ela não vai chegar, então, a parte terrestre da mesma maneira que ela chegaria se proviesse da chuva. Então, tem várias questões, né? A quantidade de água que hoje se utiliza para irrigação, e aí eu tô falando de grandes irrigações e pequenas irrigações, né? As grandes irrigações, eu não sei dizer hoje se tem um sistema que faz com que elas paguem por esse uso dessa água ou não, mas também nós temos esses pequenos sistemas de irrigação. E essa água é paga por quem? É tratada por quem? Né? Volta ao rio, ao riacho, de onde ela foi retirada, de que maneira? Com a mesma qualidade que ela saiu? Há grandes chances de não. E daí? Esse uso, eu fiz algum pagamento, por isso eu fiz alguma coisa? Mas são recursos naturais, a gente pode usar. Será que a gente pode usar? Essa semana eu ouvi uma coisa muito interessante e eu acho que é algo que nos preocupa como espécie. Se a gente pegar aquelas eras geológicas, né? Os estudos das eras geológicas com o aparecimento, então, com o surgimento dos primeiros seres vivos até os últimos seres vivos que surgiram no planeta Terra, que um dos últimos seres vivos, inclusive, que está presente no planeta Terra, somos nós, Homo sapiens. Nós somos a espécie que mais consegue danificar ou modificar o ambiente ou o planeta que nós estamos vivendo. E de alguma maneira isso nos permite nos colocarmos em extinção como espécie. Talvez nós vamos ser a última espécie que apareceu lá naquela linha do tempo das eras geológicas, e há grandes chances que de nós, se não pararmos para pensar as questões inerentes ao uso do ambiente e a seus recursos, vamos ser a primeira espécie a ser extinta. E o planeta vai continuar, porque o planeta Terra não vai deixar de existir porque nós, Homo sapiens, não estamos presentes. Quem vai deixar de existir é nós como espécie, mas o planeta vai continuar. E talvez virão, inclusive, outras espécies. Então, se nós queremos nos manter como espécies vivos e não como espécies fósseis, precisamos pensar sobre os próximos 10 anos e a maneira que agimos, pensamos e fazemos as coisas no nosso dia a dia. Eu sei que parece tudo muito distante, muito longe, muito difícil. Mas é necessária uma mudança por vez para que a gente consiga dar conta do que a gente faz e desfaz dentro desse planeta. E que nós consigamos retirar a água da natureza, usar ela de forma adequada para aquilo que a gente necessita, que hoje não tem como dizer, eu não preciso de água para nada. A gente consiga fazer o uso dela e consiga devolver essa água, então, para o ambiente onde nós retiramos da maneira como ela chegou. E não totalmente contaminada, totalmente sem condições. Para que nós consigamos, então, manter também os seres vivos que estão ali sobrevivendo nessa água. E que consigamos pensar em embalagens, em materiais onde nós colocamos nossos objetos, nossos alimentos, nossos instrumentos, que sejam mais simples no sentido de não poluírem tanto e não retirarem tanto recursos
do planeta onde nós vivemos. E lembre-se que nós vamos estar, ou estamos, em um ciclo. E não tem. A gente pode até tentar fugir dele. Mas se a gente for fugir dele, cada vez ele vai ficar menor, vai chegar um ponto que esse ciclo nem vai acontecer mais. Ou essa tentativa de círculo não vai acontecer mais. Então, essas são algumas previsões para 10 anos para frente. E algumas questões para nós, como professores e professores de ciências e como pessoas, pensar no nosso mundo e na nossa vida e no nosso planeta. Lembre-se de cuidar de si e dos outros. Valeu, Homo sapiens!